Olá, voltamos então com a palavra de Deus, com o tema reconhecendo a autoridade espiritual. Reconhecendo a autoridade é aquilo que Deus quer para o nosso coração, porque muitas vezes nós não reconhecemos que existem autoridades de Deus na face da terra, e toda autoridade foi constituída por Deus, assim como diz a palavra de Deus. Eu quero contar para você a história de um homem que reconheceu a autoridade, e ele mesmo era uma autoridade importante. Em Mateus capítulo 8, versículo 5, diz assim: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda. E disse: Senhor, meu servo está em casa paralítico em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e meu servo será curado. Pois eu sou homem, sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um: vá, e ele vá. E ele vai, e a outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. A palavra de Deus então conta a história de um centurião. Aqui não diz o nome dele, mas diz que ele era um centurião. Um centurião era um oficial militar das tropas romanas, que havia ali um império romano naquela época sobre a nação de Israel, sobre muitos lugares da terra. E esse homem era um soldado, era um militar. E naquela época os militares romanos não eram muito bem vistos pelos judeus. Porém, esse homem tinha uma estima especial no coração dos judeus. E ele ali viu que havia uma oportunidade de abençoar ali o seu servo, o seu escravo, a pessoa que estava ali na casa dele, que estava doente, paralítico. Veja bem, um homem militar que naquela época não tinham boa fama, porque eram pessoas mais rudes, eram pessoas que estavam ali para trabalhar e para edificar o Império Romano. Ele de repente mostra que é alguém diferente. Talvez agora eu possa estar falando para uma pessoa que trabalha, que é militar, que trabalha com uma autoridade. E saiba que Deus ama você. Deus ama você, seja que tipo de autoridade você exerça na tua cidade, seja que tipo de autoridade esteja na tua mão, Deus ama você e ama aquilo que você faz no sentido de exercer uma autoridade, porque foi Deus que constituiu você como autoridade aonde você está. Aquele homem, ele ouviu falar de Jesus. E lá em Lucas conta a mesma história e diz isso, que ele ouviu falar de Jesus. Como é importante ouvir falar de Jesus. Quando nós ouvimos falar de Deus, nós temos uma fé mais fortalecida, a nossa fé é aumentada, como diz a palavra de Deus. E aí aquele homem resolveu interceder por um empregado, por um criado. E aqui o criado não era simplesmente um empregado como hoje nós vemos, mas era alguém escravo que trabalhava ali e era um escravo. Ele era o criado daquele homem. E ainda mostra que aquele homem sentiu compaixão. Ele era uma autoridade, cuidava de 100 soldados, por isso a palavra centurião, cuidava de 100 soldados. E ele ainda sentiu compaixão pelo seu criado. E ele foi até Jesus e foi buscar, não por ele, mas pelo seu criado. Veja que coisa interessante. Você que exerce a autoridade, você estaria disposto a interceder por alguém, a ter compaixão pela vida de alguém? Você que talvez é importante, talvez você exerça um cargo importante no seu trabalho, você teria compaixão de alguém que está terrivelmente doente, paralítico numa cama, ou em outra situação que talvez você encontre alguém, algum amigo seu, ou alguém que você nem conheça, mas essa história chega até você? Aquele homem fez isso. Ele foi buscar por aquele criado que estava doente. E ele disse: olha, Jesus, meu criado está doente. O senhor pode fazer um milagre? Ele podia fazer e pode até hoje realizar milagres. Então Jesus imediatamente solícito disse: eu irei curá-lo. Mas aquele homem demonstra algo impressionante. Impressionante. Porque aquele homem, ele amava a nação de Israel, como diz as escrituras lá em Lucas, contando a história. Ele amava a nação de Israel. E Jesus viu naquele homem humildade.
mesmo exercendo, né, uma sua patente, a sua autoridade, ele também mostra humildade. E Jesus fica impressionado. Então aquele homem diz assim: olha, Senhor, eu não sou merecedor que o Senhor entre na minha casa. Eu não sou digno que o Senhor entre dentro da minha casa. Eu não posso te receber lá. Porque ele sabia a condição de pecador dele, como nós devemos saber a nossa condição de pecador. Somos pecadores, sim. Porém, Jesus Cristo é aquele que nos perdoa de todos os pecados que confessamos. E Jesus fica impressionado. E aí aquele homem ainda diz assim: olha, eu também tenho homens sobre a minha responsabilidade, sou autoridade sobre ele. E o que eu falo, eles fazem. Se eu falo para um vem, ele vem. Se eu falo vai, ele vai. Se eu falo faça isso, ele faz. E então, Jesus, se o Senhor disser uma palavra, o meu servo será curado. Eu quero te fazer uma pergunta neste momento. Quantas palavras Jesus precisa falar para que você receba um milagre na tua vida? Ele pedia por uma outra pessoa. Quantas palavras Jesus precisa dizer para realizar um milagre na tua vida? O quanto você crê em Jesus? O quanto você acredita que Ele pode realizar milagres ainda hoje? Os milagres não são apenas milagres do passado. Olha, só naquela época dos discípulos Jesus operava milagres. A Bíblia diz que Ele opera hoje. Lá em Hebreus 13, versículo 8, diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então Ele continua realizando milagres hoje. E eu te pergunto novamente: quantas palavras Jesus precisa dizer para você para realizar um milagre em tua vida? Aquele homem disse: se o Senhor disser uma só palavra. Ele acreditava que se Jesus falasse seja curado ou receba, aquela palavra estaria imediatamente curando aquele homem. E a Bíblia diz que Jesus ficou admirado. Só 2 vezes na Bíblia essa palavra é dita, que Jesus se admirou. Essa é uma vez, e uma outra vez quando Jesus entrou na cidade de Nazaré, onde ele viveu. Olha, eu fico admirado com a incredulidade desse povo. Então Jesus ficou admirado 2 vezes, um por causa da incredulidade de um povo e o outro por causa da fé deste homem. E exatamente naquela mesma hora, aquele homem que estava lá na casa do centurião ficou curado. Então aquele homem reconhecia a autoridade de Jesus. E Jesus diz na sua palavra, em Mateus capítulo 28, ele diz assim: todo o poder é me dado no céu e na terra. Toda a autoridade é me dada no céu e na terra. Jesus disse isso depois que ele ressuscitou. Todo o poder, toda a autoridade pertence ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus também diz, lá em João capítulo 14, versículo 14, que tudo que você pedir no nome dele, ele fará. Então nós precisamos entender que o nome de Jesus tem todo o poder. O nome de Jesus é a maior autoridade nos céus e na terra. E se você reconhecer que Jesus é a maior autoridade no céu e na terra, com certeza essa autoridade será manifesta na tua vida através daquilo, não que você quer, mas daquilo que você precisa segundo a palavra de Deus. Deus, Ele quer realizar esse milagre. E Jesus ainda diz assim: olha, haverá um tempo que virão pessoas do Oriente e do Ocidente e vão se assentar na mesa com Abraão, Isaque e Jacó. O que quer dizer isso? Ele estava dizendo que não só a nação de Israel teria direito à salvação, teria direito a estar na glória de Deus, do céu, no paraíso, como você quiser chamar, desde que esteja dentro da palavra de Deus. Ele estava dizendo que haveriam pessoas que viriam de todos os lados, de todas as nações. Do Ocidente somos nós, estamos aqui. Do Oriente, lá do outro lado do mundo. Mas que viriam todos e se assentariam um dia diante de Deus, junto com Deus, lá na glória celestial. Deus fez um milagre na vida deste homem, por causa do amor do seu patrão, vamos dizer assim. E você? O quanto você tem clamado e o quanto você tem intercedido por alguém. Eu quero que você abra o teu coração e reconheça a autoridade de Jesus para a tua vida, porque Ele quer mudar você. Eu quero que você esteja preparado, porque daqui a pouquinho nós vamos entrar com uma oração de concordância e abençoar você e a tua família. Fique aí, não saia.
Vamos orar? Vamos fazer uma oração de concordância por você e pela tua família? A oração de concordância é assim: eu oro e você concorda com aquilo que eu estou orando e certamente Deus vai te abençoar. Vamos orar. Querido e amado Senhor Jesus, eu coloco cada vida no teu coração agora, porque eu creio, Deus, que cada pessoa neste momento está, Senhor, sendo tocada pelo teu Espírito Santo. Querido e amado Espírito Santo, haja segundo a tua vontade, o teu poder e o teu querer sobre cada vida, cada coração que nos ouve neste momento, que está assistindo este programa, Senhor. Eu peço, Deus, que o Senhor mude a história dessa família, que o Senhor entre com poder e autoridade que só o Senhor tem e transforme a situação dessa vida, deste coração, deste lugar que essa pessoa está assistindo agora. Mova a tua graça, mova a tua glória, quebra todo o mal e acrescenta o melhor que só o Senhor Jesus pode derramar. Abençoe em nome de Jesus e derrame o seu melhor, Jesus, sobre cada vida, em nome de Jesus. Eu quero convidar você a estar conosco em uma de nossas reuniões. Nós temos atividades para você. Na segunda-feira, às 20 horas, a nossa escola bíblica. Vem aprender a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e saber o que Deus tem para a tua vida. Eu gosto muito de fazer uma pergunta que eu quero fazer para você. Você já leu a Bíblia hoje? Você sabia que a Bíblia fala a teu respeito? E também na terça-feira nós temos reunião de oração às 20 horas. Na sexta-feira, reunião de cura e libertação às 20 horas também. E no domingo, às 19 horas, reunião da família. Venha, nós estamos com o coração aberto, de portas abertas para você e com certeza com os braços abertos para receber você e a tua família. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo e tchau, tchau.